Segunda-feira, dia 23 de julho de 2012, no ar mais um Fluminense em Debate. Hoje vai ser um papo, uma conversa, eu e Sérgio Trigo, não temos um terceiro elemento na mesa. Então, boa noite, Sérgio Trigo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos. Hoje estamos desfalcados aqui do terceiro elemento, né? Nem o estagiário veio nem hoje. Nem o estagiário veio, né? Para você ver que ponto que chega. Vamos demitir logo o estagiário e a vida segue, vamos tocando em frente. O estagiário tava com gripe lá, com febre, falou, olha, não vai dar para eu jogar não. Tá igual aqueles jogadores que ficavam dando desculpa, que tá com migué, chinelinho, estagiário, chinelinho, já tô falando aqui. Destaque inicial, Sérgio Trigo. Bom, meu destaque inicial é a manutenção do elenco do Fluminense após o encerramento aí da janela internacional, né? Nós conseguimos com toda... Eu fiquei preocupado que eu vi uma movimentação de zagueiros na Europa, o Thiago Silva saiu do Milan, eu fiquei preocupado a gente perder o Anderson, assédio em cima do Anderson pelos clubes. O clone do Thiago Silva, fiquei muito preocupado, mas a gente tem que comemorar esse momento de manutenção do elenco, né? Acho que o Fluminense teve poucas baixas com relação ao elenco que vinha mantendo anteriormente. Acho que a gente só perdeu o Lanzini mesmo, né? É provável que saia o Rafael Moura agora. E apesar da movimentação de zagueiros aí no futebol europeu, conseguimos manter o Anderson, que é fundamental para a campanha tricolor no restante da temporada. Ironias à parte, realmente é um ponto muito importante que o Sérgio está tocando aqui. A gente viu o Vasco, por exemplo, perdendo Rômulo, em vias de perder Diego Souza, ou seja, tem grandes rivais do Fluminense na disputa pelo Campeonato Brasileiro que se enfraqueceram. Por sua vez, o Fluminense vai o quê? De repente perdeu o Rafael Moura? Tem gente colocando o Rafael Moura no Santos, você já ouviu esse boato? Já ouvi e, honestamente, eu não consigo enxergar até que ponto isso enfraqueceria o Fluminense, né? O Rafael Moura, há muito tempo, vem deixando a desejar, né? Eu acho que, na verdade, ele teve uma fase boa em meio e agora voltou ao normal, né? Eu não acho que ele decaiu. Talvez ele tenha tido uma fase esplendorosa e agora tenha voltado ao normal, e o normal dele seja esse mesmo. Mas foi uma fase que enganou, né, rapaz? Porque a gente viu o Rafael Moura desde Goiás, ele chegou no Fluminense e ele estava fazendo gol, estava jogando bem, a gente olhava, qual é o verdadeiro Rafael Moura? Pois é, mas eu acho que acabou o efeito, né? Virou abóbora novamente e tá aí. A gente tem hoje o Samuel, né, para repor, eu acho que como reserva serve. A permanência do Sobis no Fluminense mantém ali uma opção ofensiva, tem o Wellington Nem, tem o Marco Júnior. Talvez a gente consiga manter um ataque interessante, mesmo se o Rafael Moura deixar as Laranjeiras. Não, de fato, não me preocupa. Nesse momento não está me preocupando a saída do Rafael Moura, não. Me preocupou o assédio anunciado de clubes estrangeiros sobre o nosso lateral direito, Wallace, né, que já deveria ser titular há muito tempo. Rejeitado de bate-pronto. O Fluminense sequer ouviu a proposta financeira, né, o que é um bom sinal, pelo menos... Não demonstra o interesse de fazer de imediato do jogador, né? Eu acho que precisa dar algum resultado desportivo primeiro antes da gente pensar no resultado financeiro. E talvez a posição mais carente do elenco hoje, né? A gente tem um pseudo lateral direito, né, que desde que chegou não produziu nada de positivo, muito fraco, joga muito pouco, um jogador fraco tecnicamente, fraco defensivamente, enfim, não sai nada dali. E o Wallace, quando entra, é um jogador um pouco melhor, é um garoto novo, acho que tem um futuro brilhante aí pela frente. Aos trancos e barrancos, o Fluminense venceu a Ponte Preta, válido pelo jogo do Campeonato Brasileiro, e está numa sequência muito boa. Já é a 4ª vitória consecutiva, se não me engano, é isso mesmo? Não, nós tivemos um tropeço contra o Botafogo, né? A gente fica perdendo ponto para time pequeno, é um problema sério no campeonato. O que importa é, seguimos com 100% de aproveitamento, mas foi um jogo complicado, hein? E eu vou te falar, já começou pela entrada em campo. Você viu aquilo? Você já tinha visto aquilo? Um time perfilado para executar o hino nacional e o Fluminense lá no vestiário. O problema foi a não entrada em campo, né? Não foi a entrada em campo, foi a não entrada em campo. O que eu achei mais engraçado é que começaram a surgir umas especulações nas redes sociais, o que teria havido com a entrada em campo, o Fluminense demorou e tal. Eu vi isso. Inclusive o Marcelo Savioli no Tricolor.com ficou fazendo intriguinha lá. A gente tá vendo, ficava falando dos outros sites aí, ó, Flapress aí, ó, é Tricolor.com, pô, tô brincando, Savioli. Foi tudo só fato que vocês colocaram lá, mas prossiga, Trico. Não, alguém com alguma indisposição estomacal lá, intestinal, enfim, tudo resolvido, o time entrou em campo e tal.
Mais uma vez, né? Aliás, só uma correção que você falou, seguimos com 100% de aproveitamento. Não, 100% já seguimos invicto, exatamente. Né? Só para não passar em branco, sabe que eu não derrotas. deixo passar em branco. Eu sei que você seguimos vai pegar sem derrotas, o que é mera questão de tempo, né? Aqui eu não tô secando, eu não estou torcendo para uma derrota. Aliás, escrevi sobre isso na noite de ontem. Né? Nenhum dos comentários que eu faço aqui, nesse momento, se eu tiver razão, eu vou ficar feliz. Né? Então, o momento que o Fluminense perder, eu não vou ficar, viu? Eu falei, eu te disse. Não é isso que vai me trazer nenhuma satisfação. Mas a gente sabe que essa questão de invencibilidade, primeiro a questão de tempo, que é questão de tempo mesmo, né? Ninguém consegue permanecer invicto por tanto tempo em um certame tão complicado como é o Campeonato Brasileiro. Mas, assim, a forma como o Fluminense vem jogando é que me faz ter certeza de que isso é uma questão de tempo, realmente, né? Que o Fluminense abusa da sorte. Né? O Fluminense vem abusando da sorte, vem abusando da capacidade técnica de alguns jogadores que, em alguns momentos, resolvem os problemas do time em campo, mas a postura é a pior possível, né? A forma como o Fluminense joga é a pior possível. E nós já escapamos da derrota na partida contra o Botafogo. O Ricardo Berna, contestadíssimo Ricardo Berna, fez uma grande defesa, né? Evitou um segundo gol do Botafogo quando a partida já estava empatada. No Fla-Flu nós tomamos uma bola na trave, no finalzinho da partida perderíamos a vitória, sairíamos de campo com empate. Contra o Náutico foi aquilo que a gente já viu. Ontem, novamente, foi aquela, né, atuação complicada. Então, assim, a gente tem 2 jogos aí muito difíceis pela frente. O jogo de quarta-feira é complicadíssimo, né, contra o Grêmio, e eu não sei, eu realmente acho que essa invencibilidade é questão de tempo. Até porque, sem querer me alongar mais do que necessário, não tem ninguém para deixar falar. Ninguém vai falar, hoje você pode falar à então vontade. Eu vou falar. Hoje é uma maravilha. Ó, galera, abraço para quem não gosta de mim, tamo junto. Enfim, mas esse aproveitamento aí que os 3 líderes do campeonato têm hoje é um negócio totalmente irreal. Né? Mas, de toda forma, pode ser irreal, mas está fazendo a diferença. Né? Já estão abrindo uma diferença, certamente, você perceber. Já certamente. são 4 pontos para o quarto colocado. Não dá para ser completamente dispensado. Não tenho dúvida. O que eu estou dizendo, o que eu estou classificando como irreal é que é um aproveitamento que provavelmente não se sustenta até o final do campeonato. Se a gente projetar hoje, o aproveitamento do Fluminense é de 76%, o que, se mantido até o final da campanha, resulta em 86 pontos no final do campeonato. O aproveitamento do Atlético é de 85% praticamente, que resultariam em 96 pontos no final do campeonato. Só para a gente tirar como parâmetro, os últimos 2 campeões, Corinthians e Fluminense, foram campeões com 71 pontos, algo equivalente a 62% de aproveitamento. Então, os 3 clubes que estão ponteando o campeonato estão com aproveitamento realmente muito acima da média, inclusive dos últimos anos. Desde 2003, a gente não tem um campeão com aproveitamento acima de 70%. Então, tudo isso a gente tem indicativos que esse aproveitamento tende a cair. Né? Existe uma tendência a cair, natural. Só que eu vou te ser sincero que eu não tenho tanta certeza que isso vai acontecer. Claro que vai acontecer com o Atlético Mineiro e com o Vasco. Mas eu não tenho tanta certeza que vai acontecer com o Fluminense, não, Sérgio. Porque se a gente não está jogando tão bem assim, eu até concordo com você que contra a Ponte Preta a gente deu sorte. Já no jogo do meio de semana, quando a gente ganhou de 4-0, encontramos sim um sistema defensivo muito bem certinho, um time pela frente que o Bahia estava jogando por empate em 0-0. Quando fez 1-0, o Fluminense liquidou a fatura, teve uma das melhores atuações do Fluminense no campeonato até então, eu diria no ano. Então é aquilo, mesmo faltando esse time engrenar, ele ainda está sobrando. Eu sei que não é muito bem a sua opinião, não, mas é aquilo. Eu acredito que, de repente, sim, esse time do Fluminense pode fugir dessa curva, com esse quarteto de ataque, principalmente, que é muito decisivo. Então vamos lá, né? Fluminense e Bahia, quinta-feira passada no Engenhão. Nós ganhamos de ninguém, e ninguém com 8 desfalques. Né? O Bahia é nada nesse campeonato, talvez seja um dos piores times do campeonato, e veio ao Rio de Janeiro tinha o sem Souza 8. lá no ataque, jogadores de excelente qualidade. É verdade. Então, assim, nós ganhamos de ninguém com 8 desfalques. Ainda assim, fizemos um primeiro tempo muito ruim, né? E eu acho que... eu tenho certeza que a abertura da contagem logo nos minutos iniciais da segunda etapa facilitou o jogo para o Fluminense, e ainda assim, depois de abrir a contagem, o time deu aquela recuada tradicional e tal, mas era um adversário
muito fraco, muito simples de ser batido e obviamente, prevaleceu a maior qualidade técnica dos jogadores do Fluminense. Nas outras partidas, eu acho que o Fluminense vem, de fato, abusando da sorte. Acho que daqui para frente nós teremos adversários um pouco mais complicados do que os que nós enfrentamos até aqui. Nunca é demais lembrar que nós ganhamos do Corinthians com as reservas, empatamos com as reservas de Santos e as reservas do Inter. A gente tem pela frente Grêmio, Atlético Mineiro, não jogamos com São Paulo, não jogamos com Palmeiras, não jogamos com Vasco, não jogamos com Cruzeiro. Então, assim, o Fluminense terá jogos difíceis pela frente. Espero eu que vença todos, que nós terminemos o campeonato com aproveitamento de quase 100%. E aí, de novo, eu repito o que eu escrevi hoje. Não me trará nenhuma satisfação ver a minha teoria comprovada, que, viu, eu falei. Isso aí não me traz nenhuma satisfação. Mas é natural que caia, e a gente tem que estar pronto para isso. E com relação ao quarteto da frente que você citou, essa é outra preocupação. De hoje a 23 de setembro, ou seja, nos próximos 2 meses, nós vamos realizar nada menos que 15 partidas válidas pelo campeonato. São 15 partidas em 2 meses, 8 no primeiro mês, 7 no segundo mês. Lembrando que começou a famosa fase onde nós temos sempre 2 partidas por semana. Então o Abel já estava falando que teve jogador lá reclamando, o Deco sentiu um desconfortozinho no primeiro tempo, o Edinho estava passando mal, o Abel falou, pelo amor de Deus, bota para fora, tenta melhorar o Edinho, eu não estou aguentando, professor. O professor, né, porque a relação do Edinho se bobeando nem professor. Professor de piano, do Abel ensina o Edinho a tocar piano. Eu lembro, aquela cena ficou característica aqui do Abel, desse debate. Ele ensina o Edinho a tocar piano. Mas, então, é a seguinte situação. Eu concordo com você nesse aspecto, mas, nesse sentido, até é bom salientar, o Rafael Sobis permanecendo já é uma peça diferenciada para você ter, para estar suprindo esses jogadores quando eles não estão presentes. O próprio Wagner, ele conseguiu, não, claro, dar conta da mesma maestria com que o Deco consegue atuar, mas quando ele entra, ele faz a diferença. E aí tem uma questão que, por que é o motivo do meu otimismo? Pode ser que não. A tendência, até hoje, os fatos comprovaram que não. Mas o Fred, se ele conseguir manter nessa pegada que ele está agora, eu acredito sim, que aí o Fluminense tem um grande diferencial. Tá voando o Fred, não tá não, Sérgio? Tá bem o Fred, tá jogando muito bem, teve uma atuação excelente contra o Bahia, né? Jogou muito bem, ontem novamente teve bem em campo. O problema do Fred é que o esquema não favorece o futebol do Fred, né? Se a gente olhar direitinho, os 3 últimos gols do Fred foram gols de pênalti, nada contra. Você já não reparou que ele tá fino, o Fred? Não, tá fino, tá bem, fino. Tá fim. O Fred tá fim, dá para ver que ele tá fim. Mas acho que mesmo estando afim, o Fred é um jogador que tem um histórico de lesão complicado, o Deco tem um histórico de lesão. Tomara que a gente consiga passar... o que eu quero dizer é o seguinte, o Fluminense depende muito da qualidade individual desses 2 jogadores, sobretudo, né? Porque o Thiago Neves não se livra da mulambina que está impregnada no corpo dele depois de um ano passado na Gávea. Mas aí que tá, é o jogador decisivo, né? Sempre, Você sempre. Pode continua ver que, por sendo exemplo, um jogador decisivo. Não tem feito atuações brilhantes, isso aí é uma coisa que não dá para você negar. Mas é o cara que bate a falta e sabe bater a falta. Vai dizer, deu sorte, Perfeito. A bola desviou, mas sabe bater a falta. Perfeito, é o cara que coloca a bola lá, que faz esse tipo de jogada como poucos no futebol brasileiro. Mas, ainda assim, para todos os jogos, você não pode ficar dependente da bola parada do Thiago Neves ou da qualidade só de Deco e Fred. Até porque Deco e Fred, não tem problema nenhum o time de futebol depender dos seus 3 principais jogadores. Eu acho isso normal, né? Qual time que não depende dos seus principais jogadores? O problema é que 2 dos nossos 3 principais jogadores têm um histórico de lesão que não os permite dar uma sequência grande de jogos, né? Tomara que a gente consiga dessa vez e que a gente chegue ao final desses 15 jogos já com a liderança consolidada, numa posição excelente no campeonato. É legal que a gente estava aqui antes de começar o programa pensando, poxa, só eu e Sérgio, né? Vai ser uma formação diferente, mas eu já estou aqui estourando o tempo do primeiro bloco, tendo que puxar o segundo bloco, senão a gente vai ficar aqui continuando nessa conversa. E sabe o que está me lembrando, Sérgio? Era o Juca Kfouri e o Cajuru, no programa do Canal 2. Então, o nosso Cajuru está rindo aqui até daqui a pouco pro Ele segundo quer bloco. Ficar sozinho no programa, ele quer que eu vá embora. Brincadeira, daqui a pouco a gente está de volta no segundo bloco.